Gostaram da foto, né? Aquilo ali faz uns 10 anos. Não, faz exatamente 10 anos. E aí, pessoal, vamos lá? Todo mundo já entrou aí? Estou vendo aqui que estamos com 10 pessoas, eu não lembro quantos tinham antes. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tudo certinho? Posso continuar? Sim, sim. Beleza, maravilha. Eu descobri o que aconteceu aqui, a culpa foi totalmente minha. A bateria do computador começou a cair, aí começou a dar pau na pranchetinha, aí eu peguei a ponta que liga na tomada, liguei, mas não liguei a outra ponta do computador. Então, naturalmente, não carregou nada e a bateria caiu. A culpa foi totalmente minha, desculpa. Vamos lá. Então, a gente estava nessa questão aqui, e aí, só voltando, né? Então, esse vetor A é 4i mais 3j, 4 para a direita, 3 para cima. Esse aqui, menos 1i, 1 para a esquerda, mais 1j, 1 para cima. E o que eu quero saber é o cosseno do ângulo que existe entre eles. Cosseno do ângulo que existe entre eles. Eu quero o cosseno desse ângulo θ aqui. Aí, o que eu tinha falado para vocês? Olha, quando eu tenho dois vetores que fazem um ângulo entre eles, tem uma formulinha para calcular o módulo do vetor soma. Essa formulinha seria, ó, o vetor soma ao quadrado vai ser igual um dos vetores ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo que existe entre eles, que é esse ângulo aqui. Então, essa é a formulinha para a gente fazer a soma dos vetores. O que eu quero descobrir é o cosseno do ângulo. Então, para saber o cosseno do ângulo, eu tenho que saber quanto vale o vetor soma, quanto vale o A e quanto vale o B. Aí eu substituo, faço a conta, está tudo certo. Mas eu preciso saber quanto vale cada um. E para saber quanto vale cada um é mole, porque ele fala que o I e o J são vetores unitários, uma unidade. Então, cada quadradinho desse é uma unidade. Então, esse vetor A, ó, percebe que são 3 unidades aqui. Vou botar aqui para vocês. Ó. Aqui nós temos 3 unidades. Ó. E aqui nós temos 4 unidades. Ora, se eu tenho 3 unidades aqui, 4 aqui, ele é hipotenusa, ele mede 5. Então, já sei que o módulo desse vetor A é 5. Então, esse cara aqui vale 5, aqui vale 5. Agora, vamos no B. O B é uma unidade aqui, uma unidade aqui. Ele é a diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado tem lado 1. Diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Se o lado é 1, então a diagonal vale raiz de 2. Então, esse B vale raiz de 2. Então, já sabemos que o A vale 5 e o B vale raiz de 2. Falta o vetor S, que é o vetor soma. Aí, o que eu tinha falado sobre o vetor soma? Eu falei para vocês o seguinte, para a gente fazer o vetor soma, eu poderia fazer o paralelogramo. Então, vamos fazer aqui, ó, projetar esse vetor aqui e projetar esse vetor aqui para a gente fazer o paralelogramo. Está pronto o nosso paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo representa a soma dos dois vetores. Então, a diagonal desse paralelogramo vai representar a soma dos dois vetores. Está aqui, ó. Essa é a diagonal do paralelogramo. E como é que eu sei o tamanho desse cara, desse vetor soma? É só olhar que nós também temos um triângulo retângulo aqui, ó. Dá uma olhadinha, pessoal, no triângulo retângulo que eu vou fazer aqui nesse azul clarinho, ó. Esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto, e a hipotenusa é o próprio vetor soma. Então, eu poderia fazer Pitágoras nesse triângulo para saber qual é o tamanho do vetor soma. E olha como fica fácil saber o tamanho do vetor soma. Porque eu sei que esse lado aqui, ó, vale 4, são 4 unidades, e esse lado aqui são 3 unidades. Então, se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, a hipotenusa só pode ser 5. Então, eu já sei que esse vetor soma também tem módulo 5. Então, esse vetor soma tem módulo 5, esse vetor A tem módulo 5 e esse vetor B tem módulo raiz de 2. Agora, vamos substituir e fazer a conta, né? Então, vamos lá. Maurício,
Diga. Eu não entendi por que é 5, se a altura é 4 e a base é 4. Ah, tá, entendi agora. É um 3. triângulo retângulo, a hipotenusa, é o 3, 4, 5. Ah, tá. Entendi, Beleza? entendi. Obrigada. Beleza, vamos lá. Então, o S tem módulo 5, que vai ao quadrado. O A tem módulo 5, que vai ao quadrado. O B tem módulo raiz de 2, que também vai ao quadrado, mais 2 vezes. O A, que tem módulo 5, o B, que tem módulo raiz de 2, e o cosseno do ângulo que eu quero descobrir. 5 ao quadrado de um lado, 5 ao quadrado do outro, vou mandar para lá, vai cortar, né? Vai ficar 0. Então, vai ficar assim, ó. Já vou matar esses dois caras aqui e vou passar isso aqui para o outro lado. Então, nós vamos ficar que 2 vezes 5, 10, raiz de 2, então vai ficar assim, ó. 10 raiz de 2 cosseno de θ vai ser igual a esse cara aqui, que é raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, que vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos 2. Então, vai ficar que o cosseno de θ vai ser menos 2 sobre 10 raiz de 2. Simplifico 2 com 10, menos 1 sobre 5 raiz de 2. Não tem a resposta nesse formato, então vamos racionalizar. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, vai ficar menos raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 5 dá 10. Menos raiz de 2 sobre 10. Pronto, esse é o cosseno do ângulo. Menos raiz de 2 sobre 10 está aqui, ó, na letra A. Beleza? Vamos seguir para a última? Última questão dessa listinha e depois eu vou fazer uma que me pediram para fazer sobre a aula live, ao vivo, que eu dei na semana passada. Então, eu vou resolver uma questãozinha que me pediram aqui, tá? De bônus. Bom, a última dessa lista é essa aqui, ó. Os vetores A e B, na figura abaixo, representam respectivamente a velocidade do vento e a velocidade de um avião em pleno voo, ambas medidas em relação ao solo. Sabendo que o movimento resultante do avião acontece em uma direção perpendicular à velocidade do vento, tem-se que o cosseno do ângulo θ entre os vetores A e B vale... Pessoal, essa é uma questão quase igual àquela do avião, que eu falei para vocês tinha sido anulada e eu consertei ela. É praticamente a mesma coisa. Ó, isso é a velocidade do vento, esse A que você está vendo aqui. Esse B é a velocidade do avião. Então, em relação ao vento, né? Então, o avião embica dessa maneira para o vento empurrar ele para a direita, e quando o vento empurra ele para a direita, ele corrige essa rota e fica com uma velocidade perpendicular à velocidade do vento. Então, fica com a velocidade aqui no nosso desenho vertical para baixo. É o que está escrito aqui, ó. Ele diz, ó, sabendo que o movimento resultante do avião, ou seja, somando a velocidade dele em relação ao vento com a própria velocidade do vento, que esse movimento resultante acontece em uma direção perpendicular à direção da velocidade do vento. Então, perpendicular a essa. Então, ele está dizendo, se eu somar esse cara com esse cara, vai dar um vetor vertical. Vamos fazer isso aqui? Vamos ver como é que vai. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso bonitinho aqui para vocês, aproveitando o próprio desenho da questão. Olha só. É como se fosse isso. Ó. Vou fazer o paralelogramo para somar essas duas velocidades. Aqui. E esse aqui, eu fecho aqui o paralelogramo. Ó. Beleza. E aí a soma vai ser a diagonal desse paralelogramo. Só que ele me diz que essa soma, essa diagonal, ela é perpendicular à velocidade do vento. Então, seria isso aqui. A velocidade total do avião seria essa, ó, perpendicular à velocidade do vento. Ele faria aqui um ângulo de 90 graus, né? Aqui seria um ângulo de 90 graus. Assim. Tá? E aí, o que ele quer saber? Ele quer o cosseno desse ângulo θ que está aqui, ó. Ele quer o cosseno desse ângulo θ que está aqui. Presta atenção ao detalhe, pessoal. Esse ângulo θ que aparece ali é esse ângulo θ aqui, ó. É o mesmo ângulo, tá? Só que aqui a gente tem um triângulo retângulo e nós não temos o ângulo θ dentro dele, porque o θ seria isso tudo aqui, ó. Então eu posso trabalhar
com esse outro ângulo que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o ângulo alfa. E esse ângulo alfa é o suplemento do θ. Ou seja, o alfa mais o θ somam 180 graus. Então, esse alfa é o suplemento do θ. Eu consigo saber qual é o cosseno do alfa. Isso é fácil, descobrir qual é o cosseno do alfa. Porque o cosseno do alfa ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é B. Ó. Esse B é a mesma coisa que esse cara aqui. Ó. Então, isso aqui vale B. Então, eu posso escrever assim, o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou escrever isso. Ó. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que é o módulo de A, sobre a hipotenusa que é o módulo do B. Ó. É o mesmo tamanho aqui, que isso é um paralelogramo. Então, o módulo do B. Esse é o cosseno do alfa. Mas o que eu quero não é o cosseno do alfa, é o cosseno do θ. Como o alfa e o θ são suplementares, somam 180 graus, o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. Quando dois ângulos são suplementares, como 120 e 60, como 30 e 150, quando eles são suplementares, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. O cosseno do ângulo obtuso é negativo. Então, o cosseno desse ângulo θ, já que ele é suplementar ao ângulo alfa, vai ser menos o módulo de A sobre o módulo de B. Porque quando os ângulos são suplementares, somam 180, o cosseno do obtuso tem o mesmo módulo do cosseno do agudo, só que o obtuso é negativo e o agudo é positivo. Então, ficaria menos módulo de A sobre o módulo de B. A resposta é essa. Para quem não entendeu bem essa história do cosseno dos suplementares, deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, trigonometricamente, por que é assim. Olha só, esse é um ciclo trigonométrico. Deixa eu dividir esse ciclo trigonométrico aqui, ó, o eixo vertical, que é o eixo dos senos, né? E o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. Beleza. Quando eu tenho um ângulo qualquer, pode ser aqui um ângulo aqui assim, ó, vamos botar esse ângulo aqui, dessa maneira, o cosseno desse ângulo, o que é o cosseno dele? O cosseno dele está aqui, ó. Esse é o cosseno dele, está aqui. Aqui é o seno, né? O eixo vertical é o seno, e aqui é o cosseno. Se eu pegar o ângulo suplementar a ele, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o ângulo lá do outro lado, que seria esse cara aqui, ó. Esse ângulo é o suplemento desse. Esse é o pequenininho aqui, ó. Esse cara é o agudo, né? Que começa a contar aqui é 0, 90, 180. Então, esse cara é o agudo e esse cara aqui é o obtuso. E eles são suplementares. E quando eles são suplementares, olha o cosseno do ângulo obtuso. O cosseno de um está aqui, o cosseno do outro está aqui. Esse é positivo, esse é negativo, mas é o mesmo valor. É exatamente o que eu concluí aqui. Tudo bem? Então, assim a gente finalizou a folhinha de hoje. Espero que vocês não tenham dúvida. Se tiver dúvida, quiser abrir o microfone alguém aí, um de cada vez, para perguntar, fica à vontade. Senão, eu vou fazer o outro exercício que me pediram, que é o 4 da lista daquela aula ao vivo que eu dei para vocês. Posso seguir? Beleza, todo mundo entendendo tudo. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, então, o outro arquivo. Me pediram aqui dessa... Ih, abri o arquivo errado, peraí. Abriu mesmo. Vou abrir aqui. Me pediram dessa a questão 4. Eu vou fazer, então, aqui a questão 4 que me pediram. Está aqui a questão 4. Então, nessa questão 4, ele diz o seguinte, ó. Uma luminária com peso 76 newtons está suspensa por um aro e por 2 fios ideais. No esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 metros, e D corresponde ao ponto médio entre A e C. Sendo BC 1,2, está errado, não é BC, é BD, que é 1,2, então esse C aqui não é C, é D, BD 1,2. E A, C e D, os pontos situados na mesma horizontal, a tração no fio AB, ele quer a tração nesse fio, vale. Então, olha, esse peso é 76 e eu quero a tração nesse fio. Encurtando a história,
nós vamos ter o seguinte. As forças que nós temos são as seguintes. Olha só. Eu tenho o peso que é 76. Está aqui, ó. Esse peso é 76. E isso a gente já sabia porque está escrito no enunciado. 76. E nós temos, além desse peso, duas outras forças. Nós temos essa força aqui, que é o que a gente quer, tração no fio AB. Então, esse cara eu vou chamar de TAB, tração no fio AB. E nós temos aqui do outro lado essa tração no fio BC. Tá aqui. Esse seria TBC, tração no fio BC. Tá, beleza. E essas três forças têm que se anular porque esse sistema está em equilíbrio. Então, as forças vão ter que se anular. Legal. Vamos fazer aquilo pela regra do triângulo, que eu falei que quando as três forças se anulam, elas têm que formar um triângulo. Olha como é que ficaria o nosso triângulo. Eu vou fazer aqui nesse canto. Olha só. Aqui nós temos esse vetor. Vou fazer ele grande para facilitar a visualização de vocês. Ele vale 76, como a gente já sabe. Então, esse cara vale 76. Tá? E nós temos esse e esse para emendar aqui. Vamos emendar primeiro esse verdinho aqui, ó. Onde terminou o 76, eu começo outro, né? Então, ele vai ficar alguma coisa assim. Beleza. Esse é o TBC. Deixa eu botar aqui o nome dele, TBC. Legal. E agora, para finalizar o TAB, né? Onde um termina, o outro começa, emendou um vetor no outro. Ó, lembrando que quando eu faço isso, eu sempre emendo um no outro. Onde um termina, o outro começa. Onde um termina, o outro começa. Onde um termina, o outro começa. Esse é o TAB, que é justamente o que eu quero descobrir. Legal. Só que nós temos o problema dos ângulos, né? Aqui no desenho não tem ângulo nenhum. Eu não vejo ângulo nenhum nesse desenho. No entanto, eu posso pensar o seguinte, olha. Se você olhar atentamente, você vai perceber que aqui, ó, nós temos um ângulo que é o ângulo do TBC com a vertical. Ó, TBC com a vertical. Exatamente aqui, ó, TBC com a vertical. É o mesmo ângulo que aparece aqui. Da mesma maneira, esse ângulo ele vai ser igual a esse, porque esses dois triângulos aqui são idênticos. Vou chamar esse cara de θ. Esse triângulo aqui desse lado é igualzinho a esse, né? Porque aqui mede 3, aqui também mede 3, mesma inclinação, tudo igual. Então, esse ângulo θ também é do TAB com a vertical. TAB com a vertical. Inclusive, ele é igual a esse aqui, ó. Duas paralelas, uma transversal, alternos internos. Então, ó, TAB com a vertical, ângulo θ também. Esse ângulo aqui também é θ. Então, esse triângulo é um triângulo isósceles. Se eu divido ele aqui no meio, esse triângulo isósceles, olha só, eu dividindo ele no meio. Eu fico com dois triângulos equiláteros, percebe? Eu tenho dois triângulos retângulos. Aqui, ó, triângulo, retângulo, triângulo, retângulo. Sendo que esse ladinho aqui, ó, ele é metade do 76, ele é 38. Porque esse triângulo é isósceles e eu dividi ele bem no meio. Então, ficou com 38 para cá, 38 para cá. E aí começa a ficar mais fácil, porque olha para esse triângulo aqui, ó. Eu tenho cateto adjacente ao ângulo θ e eu quero a hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa, cosseno. Então, se eu souber o cosseno do θ, resolvi tudo. Mas o cosseno do θ é mole de descobrir, porque o θ é esse cara aqui. Deixa eu dar uma apagadinha nele aqui para você ver. Cateto adjacente, hipotenusa. Então, olhando para esse triângulo que está aqui, ó, eu consigo saber o cosseno desse ângulo θ, 1,2 sobre 3. Então, olhando para esse triângulo, ó, cateto adjacente, hipotenusa, o cosseno do ângulo θ, ele vale 1,2 sobre 3. Ah, então, trazendo para cá, eu percebo que o cosseno do ângulo θ, ele é 38 sobre TAB. E o TAB é justamente o que eu quero descobrir. Só que eu já sei que o cosseno de θ é 1,2 sobre 3. Então, 1,2 sobre 3 é igual a 38 sobre TAB. Aí é só o TAB subir, o 3 multiplica e 1,2 divide. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, ó. O TAB subiu,
O 3 multiplicou aqui, ficou 3 vezes 38. E o 1,2 desceu, ficou 1,2. Tá certo? Então, daria para a gente simplificar esse 3 com esse 1,2 aqui, ó, dividindo tudo por 3, esse 1,2 vai ficar 0,4. Então, vou ficar aqui o TAB é igual a 38 sobre 0,4. 38 sobre 0,4 é 380 sobre 4. E 380 sobre 4 é só dividir por 2 duas vezes. 380 por 2 dá 190, por 2 vai dar 95 newtons. Pronto, resolvi. Ó. Essa é a resposta. Tudo bem, pessoal? Então, se não tiver o ângulo, mas tiver as distâncias, eu posso saber a relação trigonométrica do ângulo pelas distâncias que foram dadas. É só fazer as regrinhas de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e por aí vai. Beleza, gente? Finalizamos, então, essa aulinha de exercício aí, pessoal do Integral. Foi um prazer encontrá-los aqui, ainda que a gente não esteja trocando muito, né? Que eu não consigo escutar vocês, nem interagir com vocês. Mas, de qualquer forma, é sempre um prazer encontrar vocês. E hoje à tarde a gente vai estar junto de novo com uma aulinha teórica, ao vivo, se não me engano, 5... não lembro mais que horas é. Acho que é 5, né? 5 horas, de 5 às 6h30. Eu vou estar ao vivo aqui com vocês de novo. Tá bom, pessoal? Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, abre o microfone e fala. Se quiser perguntar alguma coisa pelo WhatsApp, também fica à vontade. Maurício. Diga. Tem como você fazer a 20 dessa folha? Dessa folha aqui? Ou você... Ou você Fechado, não tem mais tempo? Vamos lá, Lelê. Tá bom, muito obrigada. Nada. Questão 20, 20, 20, 20. Peraí, cadê ela? 15, 16, 19, 20. Tá, vamos lá. Pedido da Lelê. 3 blocos de massas M1, M2 e M3, respectivamente, estão unidos por cordas de massa desprezível, conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Considere que não há atrito no movimento da roldana e que o bloco de massa M1 está sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, em função de M1 e M2, o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa M1 e a superfície que ele está apoiado. Caramba, eu nem percebi que eu tinha botado aqui nessa folhinha coisa de coeficiente de atrito que eu nem dei ainda. Mas tudo bem, vamos lá. Já que está aqui, vamos resolver. Tá, então eu quero saber qual é o coeficiente de atrito aqui. O que eu vou pensar primeiro? Vou pensar o seguinte, olha. Aqui eu tenho o peso do bloco M3 puxando ele para baixo. Tá? Ele, não lembro mais se ele fala alguma coisa das massas, não, né? Em função. Então, o peso do bloco M3 seria M3 vezes a gravidade. M3G, né? Seria o peso dele. Então, nós teríamos aqui uma força, que é o peso desse cara. Vou botar aqui, ó, o peso dele. Ai, 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 não botei setinha. Pronto. E aí, esse fio tem que suportar esse peso. Então, a tração nesse fio é igual a esse peso para ele ficar parado. E esse fio é o mesmo fio que vem até aqui. Então, aqui eu tenho uma tração que é igualzinho ao peso desse cara, que seria, então, M3G. Aqui, ó, M3G. O peso desse cara que está pendurado. Tá. Da mesma maneira, esse fio vai fazer uma força que é igual ao peso desse cara, M2G. Então, vamos botar aqui esse fio fazendo uma forcinha aqui para baixo, ó, aqui nesse nó, que seria M2G. Então, aqui, M2G. E aqui nós temos a última força, que é a força desse fio. Só que essa força desse fio é quem puxa esse bloco para a direita. E se essa força puxa esse bloco para a direita e ele fica parado, é porque tem alguém puxando ele para a esquerda, e esse alguém que puxa ele para a esquerda tem que ser igual à força que puxa ele para a direita. Ele vai ser puxado aqui, a força é igual, porque é o mesmo fio. Então, essa força é igual a essa, que é a tração no fio. Então, nós temos aqui a tração no fio. E para esse cara ficar parado, tem que ter uma força puxando ele para o outro lado. E essa força que puxa ele para o outro lado é a força de atrito. Se ele está parado, se ele não se movimenta, é uma força de atrito estática. Então, a FAT estática aqui, ó.
Então, essa faixa estática é igualzinho a tração para esse cara não sair do lugar. Então, é igual a essa força aqui também. Então, se você olhar para esse ponto, esse nó que está aqui, ele está em equilíbrio sob a ação de 3 forças. Então, essas 3 forças têm que formar um triângulo. Se essas 3 forças têm que formar um triângulo, então vamos construir esse triângulo. Esse triângulo, então, seria o seguinte, ó, essa força aqui. Aí eu vou emendar nela essa amarelinha aqui, ó. Então ficaria assim, a amarelinha. E finalmente a azul aqui para fechar o triângulo. Pronto. Então aí as forças, deixa eu só botar quem é quem. Esse verdinho, esse que eu botei verde para... Ih, eu troquei as cores. Não, tá certo. Esse verde é o M2G. Então aqui seria M2G. Esse aqui é o M3G, esse azulzinho. Então, vou botar aqui, ó, M3G. E esse amarelinho é a força de atrito estática, que é igual a tração. Então, esse amarelinho é a faixa estática, que é igual a tração. Tá. Além disso, os ângulos. Eu sei que esse ângulo é 90 graus, porque um é horizontal e outro vertical. E eu sei que esse azul inclina com a horizontal 60 graus. Então, aqui, ó, ele inclina com a horizontal 60 graus. Pronto. Se esse cara é 60, naturalmente, esse cara aqui é 30. Tudo bem? Bom, triângulo egípcio, 30, 60, 90. Esse cara é cateto oposto a ângulo de 30. Cateto oposto a ângulo de 30, metade da hipotenusa. Então, quer dizer que esse cara é metade desse. Vamos escrever isso. Força de atrito estática vai ser igual a metade da hipotenusa M3G sobre 2. Metade da hipotenusa. Beleza. Mas olha, adiantando a matéria, tá? A gente vai falar sobre isso com calma lá na frente quando falar de atrito. Mas lembra, se esse corpo está simplesmente parado, eu tinha que parar aqui. Faixa estática igual a isso, não posso avançar. Mas se ele dissesse que o corpo está na iminência do movimento, ele não disse, mas se dissesse que está na iminência do movimento, eu poderia dizer que essa força de atrito seria máxima. E quando essa força de atrito é máxima, a força de atrito estática vai ser μ vezes a normal. Onde esse μ é o coeficiente que ele pede. Então tem um defeito na questão. Ele devia ter dito que está na iminência e não disse. Mas vamos seguir. Isso então vai ser igual a M3G sobre 2. E essa normal, o que que é? Essa normal é a normal aqui, ó, nesse bloco. Seria o seguinte, essa normal. É uma força que é assim, ó, essa é a normal, que vai simplesmente sustentar o peso desse bloco. E o peso desse bloco vai ser uma força que puxa ele para baixo, e essa força-peso que puxa ele para baixo é M1G. Então, a normal é igual ao peso dele, M1G. Então, essa normal é M1G. Vai ficar μ, que multiplica M1G, é igual a M3G sobre 2. Aí o G corta. Então, esse μ vai ser igual a M3 sobre 2M1. M3 sobre 2M1, a resposta está aqui, ó, na letra A. Mas tem o defeito na questão, porque ele devia ter dito que está na iminência do movimento e não disse. Beleza, Lelê? Beleza. Obrigada, Maurício. Nada, meu amor. Mais alguém com dúvida? Maurício, Diga. você pode fazer a 8 para mim? Dessa mesma folhinha aqui? Sim. Beleza. Vamos lá, Arielle. Deixa eu apagar essa guerra toda aqui. Vamos lá, questão 8. 8. Vamos lá. Uma mola de massa desprezível foi presa a uma estrutura por meio da corda B. Um corpo de massa M igual a 2 gramas está suspenso por meio das cordas A, C e D, de acordo com a figura abaixo, a qual representa a configuração do sistema após ser atingido o equilíbrio. Considerando a constante elástica da mola 20 newtons por centímetro e a aceleração gravitacional 10, assinale a alternativa que apresenta a deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuaram em relação à situação em que nenhuma força estivesse atuando sobre ela. Considere ainda que as massas de todas as cordas da mola são
irrelevante. Então, eu quero saber qual é a deformação dessa mola aqui. Para saber a deformação dessa mola, eu tenho que saber qual é a força que esse fio está fazendo. Aí eu vou saber qual é a deformação da mola. Então, eu preciso saber a força desse fio aqui. Ó. Esse é o meu problema. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos montar as nossas forças, o nosso triângulozinho de forças. O que nós temos, então, aí? Nós temos uma força aqui para baixo, que é igual ao peso desse bloco. Por enquanto, vou só chamar de P mesmo. Depois a gente desenvolve o valor dele aí, P. Além disso, nós temos uma força aqui, ó, que é essa tração no ponto A, aqui, tração no fio A. Eu vou chamar de TA. E aqui do outro lado, nós temos TB, TD, né, no caso, que é o que eu quero saber. Eu quero saber quanto vale essa tração TD para poder saber quanto que a mola está deformada. Então, está aqui, ó, TD. Vamos montar o nosso triângulo. Para montar o nosso triângulo, ó, a força para baixo, que é o peso, está aqui, ó. Esse é o peso. Aí nós temos esse A e esse D, né? Então, vou montar aqui primeiro esse D, depois eu monto primeiro A, depois eu monto o D. Então, vamos botar o A aqui. Ele vai ficar aqui assim, inclinadinho, dessa maneira, pronto. Esse é o A, esse TA aqui. Então, TA. E finalizando o amarelinho. Que é TD, que eu quero descobrir. Agora vamos nos ângulos. Olha, entre o amarelo e o verde tem um ângulo de 90 aqui, ó, no próprio desenho. Entre o amarelo e o verde, 90. Então, entre o amarelo e o verde, 90 graus, isso está no próprio desenho. Beleza. O que mais que eu sei? Que o ângulo de 30 é do amarelo com a horizontal. Então, o amarelo faz com a horizontal 30. Se ele faz 30 com a horizontal, ele faz 60 com a vertical. Então, esse amarelo, ele faz 30 com a horizontal. Então, ele tem que fazer 60 com a vertical. Aqui é com a vertical, ó. Então, esse ângulo é 60. E se esse ângulo é 60, esse aqui é 30. E nós temos, então, o triângulo egípcio. E esse cara que eu quero descobrir é cateto oposto ao ângulo de 30. E cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. Então, já sei que esse TD que eu estou querendo descobrir, ele vale metade da hipotenusa, ele vale o peso sobre 2. Olha como fica fácil agora. Esse corpo ele tem massa 2.000 gramas, 2 quilogramas. Se ele tem 2 quilogramas, gravidade 10, são 20 newtons de peso. Então, o peso dele vai ser 20 newtons sobre 2, que vai dar 10 newtons. Então, a tração aqui, ó, que puxa esse fio, é de 10 newtons. Mas eu sei que essa mola ela tem uma constante elástica de 20 newtons por centímetro. Então, se eu tiver uma força de 20 newtons, ela vai deformar 1 centímetro. Mas eu não tenho uma força de 20, eu tenho uma força de 10. 10 não é metade de 20? Então, ela vai deformar metade de 1 centímetro. Ela vai deformar meio centímetro. Ou você percebe desse jeito, ou você coloca lá que a força de uma mola, força elástica, ela é igual a Kx. Então, essa força elástica é 10, que eu acabei de descobrir. O K ele me deu 20 newtons por centímetro. Então, o X vai estar em centímetro, 10 sobre 20. 0,5 centímetros. Pronto. Essa é a resposta. Meio centímetro de deformação. Está aqui, ó, letra A. Meio centímetro de deformação. Está aqui. Beleza, Arielle? E aí, pessoal? Oi, obrigada. Nada, meu amor. E aí, pessoal, tudo certo? Mais alguma coisa? Encerramos por hoje? Por hoje não, né? Por hora, porque mais tarde eu estou com vocês de novo. Então, valeu, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Estudem bastante. Vamos torcer para esse negócio acabar logo, para a gente ficar junto presencialmente de novo, tá bom? Beijão, gente. Até a próxima.